Olá, meu nome é Karine Carvalho, sou psicóloga e hoje quero conversar com vocês um pouquinho sobre os nossos pensamentos. Bom, como eu venho falando em alguns vídeos, nós sabemos da importância dos nossos pensamentos para todo o funcionamento do nosso corpo. A maneira como pensamos vai refletir diretamente na maneira como nós nos comportamos, a resposta final que nós damos diante da nossa vida, diante das situações que nos acometem. Bom, muitas vezes nós estamos cometendo erros e com frequência acabamos repetindo e caindo nos mesmos erros e acabamos entrando num ciclo negativo de pensamento. E muitas vezes nós nem nos damos conta disso. Quanto mais nós cometemos esses erros de pensamentos, mais eles vão sendo fortalecidos e mais nós vamos acreditando que esses pensamentos eles são verdadeiros. Então, uma mentira contada várias vezes vai se tornando verdade. E aquilo vai sendo apropriado da nossa vida, nós vamos nos apropriando e algo que não faria sentido em algum outro momento, de tanto a gente ficar com aquele pensamento repetitivo, negativo e disfuncional, ele vai se tornando uma verdade nas nossas vidas. E isso é muito prejudicial, traz sofrimento e aumenta consideravelmente o nível da nossa ansiedade. Então, nós precisamos identificar esses pensamentos, que são aqueles chamados pensamentos martelos, que vão, que voltam e que tem aquela frequência ali, né? E entender a origem dele, por que ele está surgindo, e então encontrarmos uma maneira adaptativa e uma resposta mais adaptativa para lidar com cada um deles. É um desafio a gente se contrapor, se contradizer com esses pensamentos, porque é uma luta, uma guerra com a gente mesmo, né? E são as maiores batalhas que a gente tem que travar, é com a nossa mente, são com os nossos pensamentos. Muitas vezes são os monstros que nós mesmos criamos, né? Existe sim as pessoas que dão opinião, que falam, o chamado olhar do outro sobre nós tem um impacto também muito grande, mas muitas vezes, né, a resposta final e o pior impacto é o que nós mesmos colocamos, né? Os limites somos nós que colocamos e o que mais atrapalha. Para romper esse ciclo, temos que aprender então a identificar e a desafiar a cada um desses pensamentos negativos. Fazendo isso, nós vamos ser capazes de ter uma visão mais equilibrada, mais funcional do que realmente está acontecendo. Quer dizer, trazer a racionalidade. Por isso é tão importante a terapia, porque a gente muitas vezes fala muito mais de uma situação pelo nosso ponto de vista, pelas nossas experiências passadas, porque estamos chateados, né, com alguma pessoa, com alguma coisa. Na maioria das vezes nós distorcemos em algum grau, em algum nível, realmente o fato como ele é. Então a terapia ela traz luz e o terapeuta ele vai te ajudar a realmente, né, que você conte essa história da maneira mais racional, mais realista possível, sem vitimização, né? E no próximo vídeo vou trazer também para vocês as distorções cognitivas, que é justamente esses erros de pensamentos que nós, todos seres humanos, acabamos cometendo. E achamos que, né, é uma autopreservação, estamos fazendo um bem para a gente, mas na verdade estamos nos sabotando. Bom, então eu tenho aqui a técnica do pensamento equilibrado. No início vai ser difícil, mas à medida que vai se tornando um hábito, você vai se acostumando mais e fazendo de uma forma mais natural possível. E a gente tem o rastreador de pensamento, como se fosse um radar mesmo, que ele vai te ajudar a alcançar essa visão mais equilibrada e desafiar cada pensamento. Então, o exercício é o seguinte: pega caneta e papel e anote aí. Escolha um pensamento automático que você não controla, mas que está sendo mais persistente, que vai, que volta e muitas vezes negativos.
né? Porque trabalhar um pensamento positivo não faz sentido. A gente tem que trabalhar os que estão nos trazendo algum tipo de prejuízo, né? A primeira pergunta: que evidências há para sustentar esse pensamento? Que evidências eu tenho ao meu redor que esse pensamento é verdadeiro? Que evidências eu tenho para questionar esse pensamento? Pode não ser verdade, pode não ser totalmente verdade. Outra pergunta: o que o seu melhor amigo, pais, pessoas que têm alguma autoridade sobre a sua vida, diria se te ouvisse pensando dessa forma? E o que você diria para o melhor amigo se estivesse vivendo essa situação, esse momento? E aí você vai perceber se você está cometendo algum erro de pensamento. Então, pensamento equilibrado não é explicar pensamento, não é ver tudo simplesmente positivo, é procurar informações que vão evidenciar, né, ou novas provas para que você talvez esteja negligenciando algum lado, alguma parte da história. Então, os nossos pensamentos, eles precisam ser realistas. De outro modo, a gente vai estar se enganando, né? A gente coloca expectativa, a gente pensa sobre algo de forma errada. Isso vai trazer prejuízo para a nossa saúde mental, né? Para entender melhor esse rastreador de pensamentos, tem um exemplo que eu vou ler para vocês, que é o caso da Cíntia. A Cíntia tá vendo televisão em casa, tranquila, de repente ela fica mais emotiva, mais chorosa, começa a ficar nervosa, estressada, e ela tá ali vendo o programa favorito, né? Não tá acontecendo nada. Então, ela aciona o rastreador de pensamentos para ajudá-la. E aí ela começa a identificar quais os pensamentos e a pergunta que você faz. O que está passando na minha cabeça nesse momento? Na cabeça da Cíntia estava passando: estraguei tudo, nunca vou passar nesse exame, não sou boa o suficiente. Se eu começar a trabalhar agora, mesmo assim já vai ser tarde demais, não vou conseguir alcançar todos os meus objetivos, sou burra demais, enfim. Cíntia identificou esses pensamentos. Pronto, identifique aí os seus, né? E aí agora coloque nesse crivo de perguntas: que evidências eu tenho para sustentar esse pensamento? Bom, a Cíntia tinha se esforçado para completar toda uma lição naquela noite, mas ela estava tão estressada que ela não conseguia concluir. Então, esse é a evidência para sustentar que ela não é boa, que ela é burra. Bom, que evidências há para duvidar disso, né? O que a sua melhor amiga poderia dizer para ela? Cíntia, você sabe que você não é boa em matemática, não é o seu forte, mas você é boa em todas as outras matérias, você é uma das primeiras alunas. Por que você está tão preocupada assim? O que o professor diria? Hoje nós estamos apenas começando, é uma matéria nova, é normal que a gente tenha alguma dificuldade no início, né? Que vocês tenham, mas logo vocês vão entender a matéria completamente. Bom, Cíntia então estava cometendo alguns erros de pensamento, né? Aquele extremismo, né? O tudo ou nada, ou vendo tudo com uma lente muito negativa, muito pessimista. E o rótulo de lixeira também, que é se depreciar, né? No vídeo que eu falo sobre como você tem se tratado, fala muito sobre isso. Muitas vezes a gente não verbaliza, mas a gente fala: nossa, eu sou burra, eu sou incompetente, eu me sinto tão, né, menor que os outros. E isso vai, com certeza, influenciando na nossa resposta, nas nossas atitudes. Então, ela começa a desafiar cada um desses pensamentos. O que eu acho mais interessante nesse caso da Cíntia é que muitos pacientes chegam no consultório falando: eu não tenho motivo para estar ansioso, tá tudo bem na minha vida. Eu tenho filhos, eu tenho marido, eu tenho uma casa, eu tenho meu sustento. Por que eu tô assim tão ansiosa? E quando eu pergunto: mas quais os pensamentos que têm gerado ansiedade? A pessoa não consegue me falar, não consegue acessar com tanta facilidade.
Por isso é extremamente importante esse exercício, porque é algo que você vai buscando, puxando na sua mente. Você tem esse poder, você tem essa ferramenta que você pode usar a seu favor. E às vezes não, com certeza o terapeuta ele vai te ajudar a acessá-la, porque está aí na sua mente, mas às vezes você não sabe como acessá-la. Então, na primeira consulta, às vezes a pessoa não consegue trazer, mas aí à medida que ela vai ganhando a confiança ali, aquele vínculo vai sendo estabelecido, ela vai começando, né, a falar, a verbalizar e a identificar seus pensamentos disfuncionais. E a partir daí, a gente começa essas perguntas, né, que são poderosas para que realmente a gente consiga ver a situação como realmente ela é, da forma mais racional possível, sem distorções. E aí nós vamos ver, não, realmente você tem que lidar com isso. Então vamos para um processo de aceitação. Ou muitas vezes, você está exagerando e tal, assim como foi no caso da Cíntia. Quando nós ganhamos essas evidências e nós nos tomamos posse desse conhecimento que a gente não conseguia acessar, né, que é uma matéria nova, que está tudo bem não ser boa em todas as matérias. Isso traz um conforto, traz um alívio e, consequentemente, uma diminuição da nossa ansiedade. Então, é o que eu desejo para você, que você comece a pensar, criticar mais seus pensamentos, anote, é muito importante o exercício da escrita, né? Tudo isso vai nos ajudar a diminuir nossa ansiedade e a ter mais qualidade de vida, tá certo? Um forte abraço, fiquem bem.